Olá, tudo bem? Eu sou o Frei Mário Oliveira, da Missão Franciscana Independente, e a partir desse momento você está aqui juntinho comigo em nosso Papo de Pradinho. Hoje eu quero conversar com você, neste nosso vídeo, sobre algo que, apesar de ser bastante intrigante e misterioso, é também muito mais comum do que podemos pensar que seja. Quantas vezes você já não teve a nítida sensação de ter escutado alguém a chamar por seu nome? Aí você para por alguns instantes o que está fazendo, olha para o local onde supostamente veio o chamado, nada, não há ninguém ali. Algumas pessoas, assim como eu, desde criança, adotaram uma superstição pela qual devemos falar a frase "estou em Roma" todas as vezes que esse fato ocorrer. Por essa crendice, acreditamos que seja de quem quer que seja aquele misterioso chamado, irá ser indicado a ir te procurar bem longe do local onde verdadeiramente você está. Se atentarmos para o âmago dessa lenda, veremos que ela se fundamenta, na verdade, no nosso medo inconsciente de que tal chamado esteja sendo feito pela morte. Mas, como eu disse, isso é apenas crendice, e que, como tal, não abriga qualquer fundamento. Mas já que eu abordei o fato pelo lado das crendices, eu quero tentar trazer à baila o que a ciência pode nos dizer a respeito desse assunto. E, claro, também o mundo espiritual. Como eu falei, essa situação é tão comum, tão recorrente entre todos os seres humanos, que a própria ciência terminou percebendo que havia a necessidade de um estudo mais aprofundado. E esse estudo coube à área da psicologia desenvolver. Esta terminou por perceber que, na verdade, existem diversos motivos para que o fato ocorra. E, segundo essa ciência, tudo começa por entendermos que o nosso nome é o que de maior importância existe dentro do nosso ser. É pelo nosso nome que somos chamados, identificados, individualizados como elementos sociais. E assim, e ainda dentro do campo da psicologia, nós escutamos o nosso nome o tempo inteiro enquanto estamos vivos. E ele, ao longo do tempo da nossa ainda primeira infância, vai sendo gravado e internalizado em nossa memória auditiva. E isso, algumas vezes, irá fazer com que nos surja a sensação de estarmos sendo pelo nosso nome chamado. Quando, na verdade, o que está ocorrendo é tão só e apenas a nossa memória se reprogramando. Um outro aspecto também defendido pela psicologia é o de que no momento em que escutamos alguém a nos chamar e vemos que não tem ninguém, o motivo estaria no fato de que possivelmente estejamos guardando algum segredo bem importante. E ao ouvirmos esse chamado, podemos, na verdade, estar com receio de que tal ou tais segredos sejam por fim revelados. Ou seja, ouvir seu nome pode ser a forma encontrada pelo seu cérebro de chamar sua atenção para alguns desses fatos. Mas veja bem, não é de forma alguma verídico que uma pessoa que esteja ouvindo seu nome do nada possa estar ficando louca. Mas se a pessoa já é adulta e ouve com certa constância o seu nome sendo chamado, aí pode sim estar a sofrer de algum tipo de transtorno da mente, mas que ainda assim não significa loucura. Existem estudos científicos que demonstram que mais de 70% das pessoas que dizem estar sofrendo dessa sensação com muita reincidência relataram que passaram a escutar vozes chamando por seu nome após algum tipo de trauma ocorrido em suas vidas. Para tais casos, que chegam a ser vistos como de medianos a graves, a psiquiatria indica tratamentos por terapia junto a um psicólogo, chegando até mesmo à indicação de uso de tranquilizantes e ansiolíticos. Mas e quanto ao que os religiosos podem dizer sobre esse fato? Já que, como eu falei, ele ocorre a qualquer ser humano, seja ele um homem da ciência, um ateu ou um religioso.
No caso específico desses chamados pelo nosso nome, os religiosos que mais a eles se dedicam são os ligados às crenças espíritas, como o kardecismo, por exemplo, que são os mais envolvidos com as questões referentes à vida após a morte ou à mediunidade, e que colocam tais chamados como sendo eventos sobrenaturais e que de uma imensa importância têm. Eles afirmam que todo e qualquer ser humano é um médium natural e que o que ocorre é que algumas pessoas se dedicam a fazer evoluir esse grau de mediunidade, enquanto que outras não. E desse modo, quando alguém está em um momento em que a sua mediunidade, mesmo sem saber, está de certo modo aflorada, torna-se então comum que alguns espíritos busquem entrar em contato com essa pessoa. Segundo os espíritas, tais chamados são para nos alertar de alguma coisa muito importante em nosso campo espiritual e que está passando desapercebida por nós. E assim, nada mais natural que tais espíritos nos chamem por nossos nomes. Outra afirmação dos espíritas é que esses chamados podem estar vindo de algum espírito recém-desencarnado, que quando nesse nosso plano espiritual foi bastante ligado a nós e que esteja tentando nos alertar ou proteger de algo. Quem não se lembra do filme Ghost, Do Outro Lado da Vida, onde um espírito tentava alertar e proteger de grave perigo a mulher na qual em vida ele havia tanto amado. Mas ainda pode também, conforme diz os espíritas, ser uma voz proveniente de algum espírito denominado pelos kardecistas como sendo obsessores. E é justamente para que possamos desenvolver um certo meio de defesa contra tais obsessores que os adeptos a esta doutrina afirmam a necessidade de que todo mundo possa treinar a evolução da própria mediunidade. E desta forma, estaríamos bloqueando o acesso a chamados que venham de tais espíritos ruins. Mas o que devemos perceber é que, tanto pela via da ciência quanto pelo espiritismo, o que se deseja alcançar não é que essas vozes a nos chamar cessem por completo, já que seria algo verdadeiramente impossível, mas que ao menos possam diminuir a sua recorrência em alguns casos. Bom, Papo de Fradinho vai ficando hoje por aqui, mas não sem antes te pedir que você nos dê o seu like. Claro, se ainda não for inscrito, se inscreva, comente, aperte o sininho e compartilhe esse nosso vídeo com seus amigos, com seus parentes. Serão atitudes que nada vão te custar, mas que certamente serão muito importantes para o desenvolvimento do nosso canal. Paz e bem.